Graça e paz, povo de Deus, uma boa quarta-feira, mais uma quarta-feira, né? Graças a Deus. Hoje o nosso assunto, né? O nosso versículo está lá em Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos estudar do versículo 10 ao versículo 13. Nesta passagem, o apóstolo Paulo envia uma carta aos filipenses, né, agradecendo todo o cuidado que os filipenses tiveram com ele. Mas nós vamos ler a seguir, né, só vai se achando aí, acha na tua Bíblia lá a passagem, Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13, tá? E o versículo hoje que a gente vai estudar é: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Esta é uma das versões aqui da Almeida, revista atualizada. Não sei se essa não é tão atualizada assim, mas é da Almeida essa versão. E tem uma outra versão de uma outra Bíblia que eu tenho aqui, que é um pouquinho mais antiga, né? Que é o versículo 13, vai dizer: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Amém. Então nós vamos cantar um louvor, vamos adorar um pouquinho. Depois nós oramos e começamos essa palavra, amém? Amém. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão,
Glória a Deus, aleluia. Que Jesus nos abençoe, não é mesmo? Música autoral aí do João Batista, né? Música nova. Vamos curtir aí a música nova. Em breve vamos lançar um vídeo, né? Vamos tentar fazer um vídeo bem legal dessa música para lançar aí para vocês curtirem a música individualmente. Amém? Amém. Então vamos orar, né? Vamos consagrar este momento ao Senhor, a nosso Deus, a Jesus. Pai, te agradecemos por este momento, Senhor. Momento de palavra, de oração e de louvor, Pai. Consagramos esse momento a Ti, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Pai, te agradecemos por cada momento, por cada pessoa que aqui está assistindo essa live, Senhor. Que nós possamos estar engrandecendo o Teu nome, engrandecendo o Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe nessa hora. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda oração contrária, toda palavra contra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, livro de Filipenses 4, tá? Vamos ler lá do versículo 10 ao versículo 13, amém? Amém. Então vamos ler aqui. Aqui é uma carta que Paulo, né, o apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ele agradecendo, né, enviou uma carta, quando ele estava preso em Roma, enviou uma carta aos filipenses, agradecendo a eles pela ajuda recebida. Então vamos ler lá no capítulo 4, versículo 10. Peguei a versão mais simples aqui para nós lermos, para nós entendermos, tá? Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. 11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. 12. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, né? Aprendi o segredo de me sentir contente em qualquer lugar e em qualquer situação, que quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, né? Versículo 13, com a força que Cristo me dá, posso todas... Eu já estou misturando as estações, ó. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, né? Ali nós temos outra versão, né? Do Filipenses 4,13, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, estou fazendo as minhas leituras semanais ali que a gente sempre faz, e Deus tocou ao meu coração de falar justamente desta passagem, né? Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós passamos por muitas situações, as quais muitas vezes nós não estamos contente, nem satisfeito, né? Mas nós olhando para esse texto, olhando para o contexto e não só para o versículo em si, porque o versículo é eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Dá um entendimento pra gente que nós podemos fazer tudo, que nós somos super cristãos, não é mesmo? Que vai ser só vitória, que vai ser só coisas boas. E na verdade nós sabemos que não é assim, né, gente? Essa passagem em que Paulo escreve aos Filipenses, quando ele está num momento que para mim, no meu ver, seria um momento triste, um momento de descontentamento, um momento em que ele poderia estar chorando, murmurando, né? E ele não está fazendo isso, né? Ele escreveu essas cartas quando estava preso,
passando por um momento de dificuldade. Aí a gente pergunta, mas ele estava fazendo bem, né? Ele estava pregando, ele estava sendo enviado para pregar, para ensinar outras pessoas, não é mesmo? Ele estava fazendo tudo certo, tudo bem, e no entanto ele estava preso por isso, né? Mas ele mesmo fala na carta, a minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre. Então ele está dizendo ali, ó, nos alegremos, né? Nos alegremos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele mesmo diz, e ele mesmo agradece, né? O carinho que eles têm com ele, né? Ele não teve a oportunidade, né? Talvez de ser cuidado, de ser bem tratado, mas ele está agradecendo o cuidado, né? Que tiveram com eles, o envio de ajuda, de tudo que os filipenses enviaram para ele, esse cuidado, essa ajuda, ele está agradecendo. E lá no 11 ele vai dizer, ó, eu não estou dizendo isso por me sentir abandonado, por estar aqui preso, por estar aqui sozinho, né? Ele está dizendo logo em seguida, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho, né? E muitas vezes nós passamos por momentos, por situações, né? Olha a situação em que Paulo se encontra, não é mesmo? Sozinho, preso, né? Numa situação difícil. Talvez não estivesse sendo bem tratado, talvez faltassem muitas coisas, mas ele está dizendo ali que ele aprendeu, né? Então, as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, né? Esteja nós com muito ou com pouco, passando necessidade, ou com as nossas necessidades todas satisfeitas e bem satisfeitas, não quer dizer que nós tenhamos que estar insatisfeitos, murmurando, reclamando, né? Quando a gente diz que a gente aprendia, o que a palavra aprendi subentende, né? Eu aprendi. Quando nós passamos por uma situação financeira ruim, difícil, de crise, né? Nós provavelmente, depois que nós saímos, porque toda crise tem um início, um meio, um fim, não há crise pro resto da vida, provavelmente nós vamos tirar alguma lição, né? Disso, dessa crise, desse problema, né? Numa situação. Nós vamos viver, vamos ter experiências, e nem todas as experiências são boas, nem todas as experiências são agradáveis, né? Quem dera a gente só tivesse experiências agradáveis, mas nós vamos tirar uma lição, nós vamos aprender algo com essa lição. E o que Paulo está falando aos Filipenses é justamente isso. Com essa situação difícil, abandonado, preso, eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sabe aquela frase que diz, é o que tem para o momento? Então, de que me adianta eu estar insatisfeito com algo, insatisfeito com alguma situação, com alguma coisa que está acontecendo no momento da minha vida, e eu estar olhando para a situação, né? Eu já passei por lutas, por batalhas, gente, em que eu me ajoelhei e disse, Deus, não aguento mais. Olha essa situação. Por que eu estou nessa situação se eu estou fazendo tudo certo, direitinho, né? Então, às vezes a gente quer que Deus nos tire de determinadas situações, porque são situações difíceis, situações desconfortáveis, situações desfavoráveis, né? Mas Paulo vem aqui dizer para nós hoje, nessa noite, que independente da tua situação, seja ela favorável, desfavorável, esteja você passando necessidade ou não, ele está dizendo, esteja satisfeito. Esteja satisfeito. E o foco não é olhar para a situação em si, não é olhar para o momento em que você está vivendo. O foco é Cristo. O alvo é Cristo. Né? Compreende o que ele está querendo dizer? O alvo é Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que vai me fortalecer, porque Cristo, se eu estiver focada em Cristo, eu vou lembrar de tudo que Cristo passou nessa terra. Cristo, ele passou por dificuldades, né? Mas ele focou no que? Ele focou no propósito, ele focou na missão, né? Ele focou em aprender tudo que ele estava passando, tinha um foco, né? Tinha um objetivo, melhor dizendo, tinha um porquê, tinha um propósito.
Ele não passou por nada daquilo que ele passou sozinho. Deus estava com ele, mas Deus não podia livrar ele daquilo, né? Assim como Deus também não pode nos livrar de determinadas situações sem nós passarmos. Precisa passar, né? Deus disse para mim, você precisa passar pelo que você está passando. Existe aí nessa situação um aprendizado, uma lição que você precisa aprender. E na nossa caminhada cristã vai ser assim, né? Deus ele precisa nos capacitar para cumprir o propósito. Porque existe um propósito em todas as coisas que Deus faz na nossa vida, né? Amém? Amém. Então, lá no 11, Paulo disse, né? Não estou dizendo isso porque me sinto abandonado aqui, preso nesse lugar, abandonado, triste, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. E muitas vezes o melhor é nós aprendermos a nos alegrar, né? Em Cristo. Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa alegria, independente da situação. Vamos ao versículo 12, então, Filipenses 4:12. E lá no 4:12 ele diz que ele sabe o que é estar necessitado, né? Porque estava passando por necessidade, mas ele também já tinha experimentado o que era abundância, o que era ele não precisar de nada, né? Então ele passou por necessidade, mas ele também entendeu o que era ter mais do que ele precisava, entende? E ele aprendeu a ficar satisfeito, tá tranquilo isso para ele. E aí ele conta, ó, nós precisamos, tem uma palavrinha no texto que fala em segredo, né? Nós precisamos aprender o segredo, né? O segredo de se sentir ou de me sentir, ele disse, né? Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer eu esteja alimentado, quer eu esteja com fome, quer eu tenha muito ou eu tenha pouco, né? Então, o que a gente precisa tirar dessa lição é justamente isso, né? Que Cristo, ele está conosco em toda situação, em todo momento. Ele é a nossa força. Nós não podemos focar na força, na nossa própria força, na nossa própria capacidade, porque aqueles que Cristo chama, ele capacita, ele ensina e ele vai nos deixar, vai permitir, nosso Pai Celestial permitirá que nós passemos por situações, por treinamentos, por situações difíceis, né? Mas vai ficar o quê? O aprendizado, a experiência. Quando nós vamos participar de uma entrevista de emprego, qual é a primeira coisa que pergunta para nós? Vocês têm experiência, né? E aí a gente vai ver se a gente já teve alguma experiência naquilo ou não. E o que conta muito não é a experiência. Então nós precisamos ter experiência, experimentar situações, né? Sermos capacitados, sermos treinados por Deus para cumprirmos o nosso propósito, o objetivo, né? O propósito que Deus tem com cada um de nós, o chamado, não é mesmo, né, gente? Que Deus tem para nossas vidas. E todos nós fomos chamados para pegar o Evangelho, todos nós fomos chamados para falar de Cristo, falar do amor de Cristo, falar que nós temos que aceitar Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, que nós precisamos estar focado e estar olhando para o alvo que é Cristo. Amém? Então essa palavra hoje, ela mexeu bastante comigo, porque na questão de mudanças, né? Que muitas coisas estão mudando. Deus anunciou a chegada de um novo tempo no início deste ano, mas muitas coisas, né? Muitas mudanças, não é mesmo? E às vezes a gente fica olhando para algumas situações, achando difícil, achando complicado, né? Mas Deus vem e diz que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle de nada, né? E que a gente precisa aprender a estar contente, estar entendendo que independente da situação ser difícil ou fácil, Cristo ele estará conosco todos os dias da nossa vida. A promessa de Deus é que Ele vai estar conosco todos os dias, né? E que Ele não perde o controle de nenhuma situação, de nenhum
uma parte da nossa vida, não é mesmo? E Ele está nos alinhando, Ele está falando conosco e Ele está dizendo, né? Cristo é a nossa força. Foco no objetivo, foco em Cristo. Amém? Então, a última parte ali, né? Paulo vai dizer, né? Que ele aprendeu o segredo, né? Que era estar contente em todas as situações, não é mesmo? Independente de ter muito, de não ter, ou de ter, passar necessidade, né? Se alegrar em Cristo e não deixar as situações difíceis abalar a sua fé, né? Abalar a sua fé em Deus, de que Deus ele está no controle de todas as coisas, de que Deus ele traz soluções, ele traz direções para a sua vida, não é mesmo? Você pode orar, você pode confiar em Deus, que em toda e qualquer situação Ele vai te dar uma direção. Ele vai falar contigo em sonho, em visões, Ele vai te dar uma ideia. Cristo vai falar com você de alguma forma. E essa situação que era difícil, que era dificílima de sair, ou dificílima de você realizar algum projeto, né? Eu tenho um testemunho que eu sempre falo, testemunho da minha loja, que foi um projeto que Deus me deu. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada para fazer, gente. E o que eu tinha, eu achava que era pouco, né? Mas Deus um dia olhou para mim e disse: isso que você acha que é pouco é o suficiente. Começa com pouco, né? Aí eu lembro daquele versículo, né? Daquele versículo bíblico: se você for fiel no muito, no pouco, no muito eu te colocarei. Então eu digo: bom, vou com pouco mesmo. A situação é difícil, mas eu vou com pouco, né? E Deus, eu fui orando e pedindo a Deus para Ele me dar ideias, pedindo a Deus para Ele me direcionar. E Ele foi me direcionando, Ele foi me dando direções, passo a passo, né? E eu não tinha nada, e eu comecei com o piso, depois do piso fui para as paredes, das paredes fiz o teto primeiro, né, gente? E foi indo passo a passo, né? Foi indo passo a passo. Eu não fiz tudo de vez, porque a situação financeira não era boa, não é mesmo? Foi uma situação difícil, mas Deus estava lá, Jesus estava comigo, né? E Ele foi dando as direções. E pouco a pouco nós fomos concretizando um sonho que estava no papel, algo que estava no papel, né? E Deus foi falando assim, vai fazendo assim, vai indo assim, vai indo assim, vai indo assim. E eu demorei muito, gente, eu demorei muito para concretizar o projeto, porque eu tava com o projeto todo assim, eu enxergava, entendeu? Eu olhava para o lugar, para o ambiente, e eu enxergava algo que nem estava ali ainda. Deus tinha falado daquilo, mas eu tive dificuldades em colocar em prática. Então, muita oração, muito jejum, muito propósito de oração, e Deus dando a direção em cada coisa mesmo. Foi um projeto pessoal, difícil, mas que Deus disse, eu tô nesse projeto, então o projeto vai dar certo. Então, o segundo testemunho também, testemunho aqui do YouTube, né, gente? Eu queria muito pregar, né? Sempre falei para Deus da minha vontade, só que nem imaginava, não queria nada com o YouTube, gente. Nada com o YouTube, que nem eu digo, né? Era um projeto que não passava pela minha mente, mas eu queria muito, e Deus dizia, não, você ainda não tá pronta, né? Mas você precisa estudar, você precisa se preparar. E para minha surpresa, quando eu tinha desistido de perguntar para Deus, né, de incomodar a Deus, e Deus falou assim, agora você pode, você tá livre, vai, entendeu? Então, tem um momento para todas as coisas, né? A gente tem que entender que na nossa caminhada também tem o tempo para realizar todas as coisas. E o tempo, graças a Deus, não é no nosso tempo, né? Se fosse no meu, muita coisa eu creio que poderia até estar no projeto de Deus, mas às vezes quando a gente se adianta não dá certo, né? Então a palavra de hoje ela vem justamente para trabalhar a questão do nosso aprendizado, né? Da gente procurar saber o segredo, né? Procurar saber a maneira correta de fazer todas as coisas. E Paulo ali disse que ele conta com a força que Cristo dá para ele, né? Então, ele vai poder realizar todas as coisas, vai poder enfrentar toda e qualquer situação, se ele estiver com foco em Cristo, né? Em Cristo Jesus,
focamos então em Cristo e não na situação. Porque se Ele estiver conosco, Ele vai nos dar a saída. Deus vai nos dar a direção. Creiam nisso, creiam nessa palavra, que é a palavra de Deus. Não vim pregar só vitória, porque a nossa vida cristã ela não é feita só de vitórias. Tem vitória, tem luta, tem situações complicadas, mas nós focando no alvo que é Jesus, Jesus ele nos fortalece para nós enfrentarmos, para nós acharmos a solução de toda e qualquer situação. Amém? Amém. Vamos orar então. Meditem durante a semana nessa palavra, gente. Vejam aí qual é a situação, não sei qual é a situação de vocês, se vocês estão passando por alguma situação difícil, né? Peçam a orientação de Deus. Se vocês não estiverem satisfeitos com algo, não fiquem reclamando e nem murmurando, né? Passamos sim por necessidades, às vezes necessidades físicas, outras são espirituais, financeiras, mas a solução para todas elas está em Cristo Jesus. Amém? Ele nos fortalece, Ele nos capacita para toda e qualquer situação, todo e qualquer projeto. Seja qualquer que for o projeto, coloca nas mãos de Deus. Consagra o Senhor e Ele vai te ajudar, Ele vai fazer tudo que você precisa para ser bem sucedido no seu projeto, na sua vida. Eu espero que essa palavra ela nos ajude, né? Nos ajude a nos fortalecer, nos ajude a mantermos a nossa fé firme, né? Estamos ainda nos aproximando da semana da Páscoa, não é mesmo? Lembrando que Cristo, Ele está vivo, graças a Deus, e Ele vai nos fortalecer para nós continuarmos a fazer tudo aquilo que Ele nos capacitou, a fazer aquilo que Ele nos chamou. Amém? Vamos orar então pelo nosso lar, pela nossa casa. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que Ele esteja conosco em toda e qualquer situação. Que Jesus venha nos fortalecer. Que Jesus venha estar falando conosco neste dia, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé, que a nosso foco esteja em Cristo. Que Cristo seja o nosso alvo. A nossa força vem de Ti, Jesus. A nossa proteção vem de Ti, Deus. Pai, que o Senhor possa estar protegendo e guardando cada filho e filha Teu aqui nesse momento, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos nossos projetos, na nossa missão, que nós possamos, Pai, estar contente ou estar aprendendo a estar contente em toda situação, seja ela tendo muito ou tendo pouco, Pai, que nós saibamos agradecer e nós Te agradecemos, Pai, Te agradecemos por toda a direção que o Senhor nos dá, Te agradecemos por cada bênção alcançada. Nós aprendemos, Deus, precisamos ser gratos, independente da situação, seja ela de dificuldade, seja ela de alegria, de tristeza, mas nós estamos gratos, Senhor, gratos porque o Senhor cuida de nós, de cada detalhe da nossa vida, felizes porque o Senhor nos capacita, mesmo em meio a situações tão difíceis, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a situações que a gente diz, e aqui não é possível vencer, mas o Senhor vem e diz para nós, comigo você vence, comigo você sai dessa situação, você sai dessa crise, você levanta desta cama, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo todo o mal que vem contra eles, em nome de Jesus, que caia por terra toda oração contrária, toda palavra de maldição, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, que eles possam ser criados na Tua presença, Deus. Que eles possam ser protegidos, cuidados, livrados de todo acidente, de todo perigo, de todo espírito de morte. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que nossos filhos possam crescer com a mente saudável, com pensamentos bons, tendo uma vida em Cristo, em nome de Jesus. Que o nosso alvo é Cristo. Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, fez o sacrifício para que nós hoje tenhamos
acesso, Senhor, à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nos capacita, Senhor, nos dê força, que nós possamos ter força, Pai, para seguir em frente, de enfrentarmos toda e qualquer situação de adversidade em nome de Jesus. Que nós possamos colher as nossas, colher tudo aquilo que nós plantamos, chorando, que nós possamos colher com alegria, Que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Ele tem uma recompensa para cada um, não é mesmo? Que nós possamos ter uma semana abençoada, um fim de semana maravilhoso na presença de Deus, Servindo a Ele com tudo que você tem, com tudo que você sabe fazer, Que Deus, Ele já capacitou, Cristo já está te fortalecendo, te dando força, te dando ânimo, Nesse dia para você continuar, Deus está pedindo, vamos orar pelas pessoas que estão deprimidas, pelas pessoas que estão fora da presença de Deus, que Cristo possa trazer vocês de volta, que vocês possam estar sendo fortalecidos por Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Agradecemos pela paciência, amém? Eu amo vocês em Cristo Jesus e até a próxima.